empreendedorismo feminino. Sabe o que eu digo hoje? Se você tem essa essência do empreendedorismo na tua vida, não se apega a produto, porque muitas vezes tem mulheres sofrendo, tem pessoas que estão sofrendo em uma empresa, vendendo um produto, algo que já não está fazendo sentido para aquele ciclo, para aquela história que ela está vivendo ali. Você precisa ter alguém que te apoie dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, a gente precisa desse apoio. Quando você não tem isso, eu acho que fica mais difícil, né? Você arriscar. Muitas mulheres aí no empreendedorismo tem muito essa questão, às vezes, medo de se posicionar. Exatamente. Medo, eu vou baixar a cabeça porque é homem, não é assim. Não. Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrita aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E no episódio de hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino, é uma coisa que a gente ama falar aqui no podcast, né? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a Ludmila Dias, ela que é contadora, especialista em planejamento tributário. Também estou aqui com a Luciane Pacheco, ela que é empresária, dona de uma loja de semijoias, também mentora na área do desenvolvimento e terapeuta. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, né? A gente falar sobre empreendedorismo feminino de ambas áreas diferentes, Sim, totalmente diferente, né? Uhum. E pra gente iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Pro pessoal de casa, falem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho de vocês. E a gente vai começar com a Ludmila, que não é a cantora, gente, mas eu Não posso sou a falar, né? cantora. Que eu entrevistei uma Ludmila também. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, Nath. Boa noite, Lu. Eu sou a Ludmila Dias, eu sou contadora na cidade de Cotia, empresária há 23 anos, fundadora, uma das fundadoras, né, da Nova Assessoria Contábil, que é o nosso escritório lá em Cotia, né? Eu digo... sou uma das fundadoras, porque eu comecei tudo isso com o meu irmão, né, que era meu sócio, Igor. Hoje sou delegada representante do Conselho Regional de Contabilidade na minha cidade, que é um grande orgulho para mim. Participo da Associação dos Contadores de Cotia já há quase 20 anos, né? Também faço parte da associação do meu condomínio, porque o contador ele não pode ver um problema que ele quer, ele quer participar também. Eu sou mãe de Joaquim, minha bênção, sou esposa do Afonso, e estou muito feliz em estar aqui falando de empreendedorismo, porque eu acho que é de onde eu vim, é por onde eu cheguei, então é um prazer muito grande falar, porque acho que conta a minha história também. Eu que agradeço. Luciane, fala aí um pouquinho de você também, um pouquinho do seu trabalho. Oi, Nath. Boa noite, pessoal. Boa noite. É Luz que está aqui. Gente, é um prazer muito grande estar nesse podcast da Nath e com esse tema maravilhoso, né, que é o empreendedorismo feminino. Desafios, né? Bastante, né? É isso aí. Então, eu sou Luciane Pacheco. Eu desenvolvi uma marca que tem o meu nome, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha amada do rei, né? Então, hoje eu trabalho na área das semijoias, né? Ativando mulheres. O merecimento. Hoje eu falo muito sobre merecimento, porque eu transformei as minhas dores, as minhas feridas em propósito, né? Através das semijoias. Tá nervosa, Tá gente, é nervosa. normal. Corta. É normal ficar nervosa, fica tranquila, né? Eu falo que a gente tá aqui no bate-papo. Nervosismo bater não tem importância, né? Mas a Lu, gente, a gente conversando aqui, né? Que a maioria das convidadas eu sempre conheço pessoalmente no dia, né? A Lu é do Sim. Pará,
né, lá de Capanema. Também tem muitas alunas que assistem, né, a gente do Pará todo, então já quero mandar um beijo para as minhas alunas, que antes, né, também era empreendedora, ensinava aí as mulheres trabalhar, né, de casa aí com artesanato, ensinando o empreendedorismo feminino e também aí a questão do marketing. Então, já mandar um beijo, né, Lu, pro pessoal lá de Capanema e todas as alunas do Pará, né? É verdade, gente, fiquei maravilhada de saber que a Nath conhece a minha cidade, né? Do interior do Pará, somos do interior do Pará. Estou em Barueri, São Paulo, já há quase 2 anos. E estamos aí desenvolvendo, né? Tenho trabalho também, ainda Sim, desenvolvo trabalho, né, no empreendedorismo lá na minha cidade. Sempre estou lá. A legal. cada 2 meses, a cada 40 dias, sempre estou lá no Pará. Ai, muito bom, uma cidade muito boa. Ludmila, vamos começar, né, com você. Uhum. Gostaria que você falasse um pouquinho o porquê que você começou no empreendedorismo e o que te motivou, né, a Sim. empreender. Eu, eu acho que assim, eu brinco com meu irmão, porque acho que tudo começou junto com ele, né? Meu parceiro de vida. É, e eu acho que o empreendedorismo já estava na veia desde crianças. Nós viemos de uma família muito simples. A minha mãe criou a gente praticamente sozinha. E eu lembro que assim, era uma época muito difícil, né? Época que só ela trabalhava, era sozinha para criar a gente. Aquela época que você tinha, quando ela recebeu o salário, era um Danone na geladeira, acabou, era mais ou menos isso, né? E a gente, além de dividir a mãe, a vida, a gente divide a data de aniversário. Sou 2 anos mais velha que meu irmão, mas a gente faz aniversário juntos. E minha avó sempre dava de presente dinheiro. Dava um Uhum. dinheirinho ali, Vó, guardava no coisa de vó, avental, né? aquela coisa de vó. E a gente juntos, na mesma data, então a gente guardava esse dinheiro, às vezes comprava ali, né? Não vou lembrar, falando de 30 anos atrás, mas comprava alguma coisa que tinha vontade, mas a gente guardava esse dinheiro. A gente comprava seda, vareta, a linha e fazíamos pipa para vender. Eu fazia rifas na escola para poder fazer trabalho, né? Então eu brinco que já vem de lá o nosso empreendedorismo. E aí, veio a fase adulta, né? A gente começou a trabalhar com 13, 14 anos de idade. Hoje eu vejo minha sobrinha com 12 anos e falo, gente, eu ia atravessar uma cidade para trabalhar, né, com essa idade. E aí eu trabalhava numa loja de ferramenta em Cotia, meu irmão trabalhava nas lojas 100 e ele falou, a gente vai estudar, a gente vai fazer contabilidade. Nós temos uma grande inspiradora da contabilidade. O Igor chegou a trabalhar com 14 anos em um escritório, onde ele já conheceu. E eu falo que muitos anjos passam na nossa vida, né? E nós tivemos uma grande amiga, Michele, que até me emociona, porque hoje ela não está conosco, mas a Mi foi um grande anjo na nossa vida. E ela foi a nossa inspiração para a contabilidade. Né, nos ajudou, em outro momento eu falo também um pouquinho, e foi uma das nossas inspirações. Ele falou, a gente vai estudar. Eu falei, tá, como? Né? Naquela época a gente tinha faculdade em São Paulo, a gente tinha faculdade em Sorocaba. Sim. E ele falou, não, a gente vai estudar. A minha estudava no Oswaldo Cruz na época, ele falou, a gente vai dar um jeito. E ele tinha uma motinha XLR, a gente pagou a matrícula e sei lá como a gente ia continuar, mas a gente começou a faculdade juntos, né? E aí, naquela época, outra situação que nós tínhamos, as empresas não incentivavam você a estudar. Chegou um momento na loja 100 que falaram para ele, ou você estuda ou você trabalha. E ele falou, vou estudar, quero minha demissão. Mandaram ele embora, né? Acho que ele conseguiu. E ele pegou o valor da rescisão e ele falou, vou empreender, vou montar meu escritório de contabilidade. Michele, mais uma vez, né? Ele era muito novo, ela ficou ali dando aquele suporte técnico para ele lá no início. E meu irmão tinha uma HP, eu brinco que ele tinha uma HP 1200 e um sonho. E foi assim que a nossa história começou. 3 anos depois, ele já estava ali, já tinha conquistado alguns clientes. Eu trabalhava já nessa época no Bradesco. Como E ele contadora. falou, não como contadora, né? Aí eu entrei no banco, entrei no telebanco, né? Eu estava trabalhando em agência na época. E ele falou para mim, olha, preciso de você. E aí? Você vai, se não for você, eu preciso ter alguém do meu lado. Sim. E aí vem aquela questão de você trocar o certo pelo duvidoso, né? Uma época muito diferente de hoje. E eu falei assim, tá bom, eu vou nessa contigo. E pedi demissão do banco. E foi a melhor coisa que eu fiz. E estamos aí hoje, graças a Deus, ainda empreendendo. Legal, Lu. Lu, e você, né? Por que que você decidiu aí empreender, né, na questão das semijoias? O que que te despertou? Como que foi o seu processo? Nath, a questão das semijoias, do empreendedorismo na área da semijoia, ele é recente.
Ele é recente porque ele vem marcando um novo ciclo na minha história, na minha vida, né? Foi a partir do momento que eu busquei pelo autoconhecimento, me conhecer, sarar todas as minhas dores, as minhas feridas. A marca, ela entrou exatamente nesse novo ciclo. Então, ela é recente, mas a história com o empreendedorismo é bem antiga. Hoje mesmo, né, eu despertei a curiosidade e perguntei pro meu pai: pai, com quantos anos mesmo que eu vendia machixe e quiabo na rua? Aí ele O disse: minha empreendedor, ele filha. nasce, Ele né? nasce, tá na Aquilo. veia. Ele disse: minha filha, eu acho que foi com 5, 6 anos, 7 anos, ele falou. Que Aí eu digo legal. assim: era exatamente essa idade que eu me recordava assim mesmo. Então, o empreendedorismo começou desde novinha, né? Sim. E meu pai plantava machixe quiabo, nós somos da roça, gente, sou da roça. Mas a Cotia tem Eu muita tô em roça São também. Paulo, mas eu sou da roça, do interior do Pará. Então, meu pai plantava e plantava, mas ele não ia para venda. Então, ele decidiu colocar eu e minha irmã. A história da Lud é o irmão dela, né? Eu e a minha irmã mais nova. Então, a gente tinha uma bacia. Ele comprou uma bacia assim, aquelas bacinhas de plástico rasa, e arrumava, né? As pencas de maxixe, de quiabo, colocava, arrumava tudo. A gente ficava alta assim, né? Opa! A gente ficava alta. E a gente saía pra rua para vender. E aquilo, sabia que aquilo me fazia muito bem? Porque eu não vim de um lar, Uhum. assim, vamos dizer, estruturado, não. Sim. Né? Então, vim de um lar com, né, à toa que a gente formou terapeuta, né? Tem N informações, porque a gente precisou disso. Sim. Então, eu vim de um lar totalmente desestruturado, de muita briga, de acordar no meio da noite, pai batendo na mãe. Então, foi dessa forma. Então, sair para a rua com uma bacia de maxixe e quiabo era uma fuga. E bater na porta ali e aquela pessoa abrir com aquele sorriso e comprar, fazia muito bem. Uhum. Fazia muito bem. Então, eu digo, hoje eu entendo que o empreendedorismo, você trabalhar com algo, ele faz parte, eu vou dizer assim, para a mulher, ativa muito a alma dela. É verdade. A alma dela. Então, eu digo assim, e quando chegava em casa? Chegava em casa com aquele dinheiro e o papai dava assim, eu acho que era 50 centavos, já era real na época. Então, ele dava 50 centavos. É a Nossa! felicidade, né? E a satisfação que nós tínhamos por ele estar feliz da nossa venda, entende isso? Uhum. Sim. A busca pela validação ali, Exatamente. entendeu? Então, isso fazia muito bem. Sim. Então, eu cresci nesse ambiente, vendendo verdura. Depois foi para uma bicicleta, com uma caixa, né? Vendendo cheiro verde, vendendo alface. Aí, na época da adolescência, a gente já fica com vergonha, né? Ah, gente, mas a minha história iniciou no empreendedorismo dessa forma. Né? No Pará, eu desenvolvo um trabalho totalmente diferente desse aqui, Lute. Totalmente, Nath. A gente trabalha com frango, né? Tem uma empresa no ramo do frango que também veio com um propósito, porque vem dessa situação, me casei cedo, olha só a fuga como vem, né? Uhum. Então, me casei muito cedo, engravidei cedo, mas eu vim com esse empreendedorismo na Com veia, você, né? né? Então, eu estava ali com um filho pequeno, sendo esperando, né, o recurso do marido, e não foi nada fácil. E sempre pensava, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar, eu tenho que vender alguma coisa. Então, eu pegava perfume, tem o povo que passa, deixa perfume, e a gente ganha os brindes, a cortina, o jogo de copo, gente. Então, No interior tem muito Tem muito disso, isso, né? muito, muito. Então, eu comecei, né, com um menino pequeno, então comecei dessa forma. Depois a gente conquistou um terreno, construiu um compartimento e o desejo de empreender no coração. Então, e uma coisa eu digo, Nath, eu digo assim, a fé sempre me moveu. Até porque, quando eu saía com a bacia de maxixe e quiabo na rua, eu saía com aquele coração de criança, mas pedindo a Deus que vendesse. Sim. Porque eu precisava Uhum. que meu pai achasse bom a nossa Sim. venda. Porque o dia que sobrava, a gente... Sim. Então, ali, naquele bairro, dentro de Capanema, né? Capanema, Pará.
eu disse, Senhor, eu preciso empreender, vender algo. Vender algo, algo que faça sentido, que não tenha tanto aqui no bairro. E foi quando o Senhor colocou no meu coração vender frango. Por quê? Porque meu marido lavava carro, ele chegava com R$ 5 em casa e eu dividia esses R$ 5. Comprava meio quilo de arroz, comprava meio quilo de farinha, R$ 2 era de frango. Na época eu comprava, né? Muito, E né? dava almoço. Então, daí despertou. Então, nós temos uma empresa no ramo de frango lá no Pará, né? Que brevemente está numa escala aí, né? Para alcançar São Paulo. Mas a questão da semijoia, que é o que eu tá aqui, né? Aqui, a minha maleta, ela representa um novo ciclo na minha vida. Uhum, Eu sou ex-religiosa. sim. Eu digo, eu sou ex-religiosa porque eu cresci num ambiente muito extremo. Então, me fez também ser uma pessoa muito extrema. E quando eu entendi que eu estava completamente fora da minha essência, completamente fora da minha identidade, eu tive que voltar para mim. Então, a semijoia, a minha marca, ela representa um retorno para mim mesmo. Então, quando eu digo assim, hoje eu ativo o merecimento através das semijoias, é que cada pessoa, cada mulher que ela tem contato com a nossa semijoia, ela recebe exatamente essa mensagem. Sim. O tempo dela se olhar, o tempo dela se enxergar na vida, o tempo dela brilhar. Porque aqui tem um novo ciclo da minha história, um novo ciclo Sim. da minha vida, e é exatamente isso que eu falo através da semijoia. Então, o empreendedorismo, olha, ele tem Uma longa Tem vários, uma história. longa história uma na longa sua história. vida. Legal. Ô, Que bom. Ludmila, e você, né? Como você falou, faz muito tempo que você entrou no empreender. Como que foi para você? Quais foram, assim, as maiores dificuldades que você teve como mulher, né, para entrar aí no empreendedorismo, na contabilidade, que a gente vê que é um Sim, mundo corporativo de muitos homens. Como que foi o seu exatamente. processo? Eu acho que as dificuldades não foram. Claro que teve o lado feminino, né? O lado de ser mulher, que eu vou chegar, mas eu acho que desde o início foi muito difícil, porque quando você fala em contabilidade, acho que um primeiro ponto, né? A contabilidade, o serviço contábil, ele vem muito, principalmente na época que nós começamos, há mais de 20 anos atrás, ele vem de sucessão. Então, Uhum. normalmente é o De pai que família, né? deixou aquele legado para o filho, ou você trabalhava em um grande escritório, ganhou a possibilidade de uma sociedade ou algo assim. Era difícil vou empreender em contabilidade. Você pegar uma criança hoje, pega meu filho, falar para ele, Joaquim, o que você quer ser? Ele quer ser médico, bombeiro, mas ele não vai querer ser contador, né? Então é difícil você começar assim na contabilidade. E aí vem o segundo ponto que nós éramos muito novos. Meu irmão tinha 18 anos, eu tinha 20. Então, as pessoas confiarem no seu trabalho, você é um pós-adolescente ali, você está começando a vida e eu sou contador. E a gente enfrentou isso até na família, de pessoas Caramba. próximas, de você ouvir assim, você vai ser o quê? Contador de história? Porque contador, né, com a sua idade, começando do nada. Então, a gente enfrentou alguns desafios, e aí veio a questão de ser mulher. Quando eu comecei, a gente entrou. Aí a gente conheceu algumas pessoas, tenho grandes amigos na contabilidade na minha cidade que são da Escom, né? Então, logo que a gente iniciou no empreendedorismo, a gente descobriu que estavam montando a Escom Cotia, são grandes amigos que eu tenho até hoje, e a gente decidiu participar porque eu acho que você precisa tentar crescer, né? Principalmente num ramo que a gente estava se aventurando ali, apesar de ter, né, claro, Sim. o técnico que vinha da faculdade, a gente estava começando, nada melhor do que estar com pessoas experientes. Eu era a única mulher, e até hoje eu sou a única mulher na Escom, né? E veio um momento das nossas vidas que o meu irmão seguiu outros caminhos também. Ele é muito empreendedor, tá na veia realmente, e ele foi vendo outros negócios que ele podia desenvolver. E chegou o momento que eu fui ficando sozinha no escritório. E nessa passagem eu senti um preconceito muito grande, uma pressão muito grande em ser mulher, porque há 20 anos atrás, 90% dos comércios, das empresas, tinham homens, né, na liderança. Hoje eu sou muito feliz em ter diversas mulheres empreendedoras na minha carteira de clientes, das quais eu me orgulho muito também, mas naquela época não. E aí era uma mulher, porque até então eu estava ali junto com ele, mas muitas coisas ele lidava, né? E aí era uma mulher à frente do escritório, sozinha. Então você sente aquela pressão.
Com outros colegas não, eu ganhei um grande respeito, graças a Deus eu tenho um respeito muito grande, e hoje eu tenho um respeito muito grande com todos os meus clientes também, né, de se orgulhar e falar, essa é a minha contadora, então a gente fica muito feliz com isso, mas foi uma conquista e foi um caminho árduo até chegar. Quando ele foi se afastando do escritório, eu senti muito essa resistência com alguns clientes, de ser a mulher ali, né, o mundo ainda é muito machista, né, embora isso venha mudando, igual na contabilidade, hoje nós já temos 42% do número de contadores em São Paulo, que são acho que 152 mil aproximadamente, nós temos 42% mulheres. E a expectativa é que a gente chegue aí a 50% muito em breve. Sim. Então, isso vem mudando ao longo dos anos, a mulher está ganhando um espaço muito importante, mas ainda existe, né? A política é muito machista, então a gente ainda tem isso. Então, acho que foram essas as dificuldades, não foi só o fato de ser mulher, mas essa história é longa, né? E é muito interessante que eu falo que, de fato, nós nos tornamos contadores de história, como disseram pra gente lá atrás, né? E eu falo isso pro meu irmão, porque hoje a gente conta a história de tantas empresas que passaram, né, por nós, clientes que acreditaram em nós lá atrás e ainda são meus clientes hoje com 23 anos de escritório. A história de tantos colaboradores que passaram, que estão do nosso lado. Tem a Isa que está comigo há 13 anos e a gente continua contando junto a nossa história. Então, a gente realmente é contador de história. De quantas histórias a gente ajudou a construir. Sim. E isso nos deixa muito felizes, né? Ô Lu, e como que foi, né? Você falou aí que você teve essa questão de sentir o peso, né? Da pressão, da liderança, de ser mulher. Como que você conseguiu aí lidar com isso nesse momento que você passou? É você se impor. Você precisa, de fato, se impor. Então, houve situações, eu lembro que teve meu irmão já estava mais afastado do escritório, teve um cliente que falou para ele, eu não lido com a sua irmã, eu não vou lidar com ela, que é mulher. Eu falei, não tem problema, então você não serve para ser meu cliente. Também não quero trabalhar com você dessa forma. E o meu irmão sempre me colocou, né, acima, à frente, ele nunca me colocou abaixo dele, muito pelo contrário, a gente sempre caminhou de igual para igual, né, ele sempre foi meu parceiro, tem muito orgulho de mim também, fala isso, né, graças a Deus a gente tem uma história muito linda juntos, uma relação muito boa, então ele também nunca me rebaixou, então é você se impor realmente. Você se colocar, se posicionar, assim, né? Se posicionar, né? Que você tá ali, acho que em todos os sentidos, então, com os seus colaboradores, com a sua equipe, mostrar que você tá ali, que você é tão líder, é tão importante, é tão empoderada quanto qualquer homem, né? Então, é você realmente se colocar. Né? E não abaixar a cabeça de forma alguma. E é o que eu fiz, eu nunca abaixei a cabeça para nada. Eu acho que e para ninguém. Muitas mulheres aí no empreendedorismo têm muito essa questão, às vezes, medo de se posicionar, exatamente. eu vou abaixar a cabeça porque é homem, não é assim, não, né? A gente não pode abaixar a cabeça para ninguém. E nunca fiz isso. Sim. Então... Ô, Lu, fale um pouquinho pra gente, né, também. Qual que é o propósito hoje de você empreender com as semijoias? Você ensina outras mulheres também a vender? É só essa marca? O que é, né? Qual que é o propósito da Lu Semijoias? O nosso propósito da marca hoje é ativar merecimento. Quando fala em ativar merecimento, a gente está falando de ativar identidade. Hoje a busca das pessoas, né, como mentor, eu falo como mentora, em se conhecer e buscar quem elas são, qual é o seu propósito, né? Então, isso muitas vezes dá aquele nó na cabeça de muitas, principalmente das mulheres, né? E já tem todo um desafio, casamento, filhos, negócio, querer ajudar dentro de casa. Então, hoje, através da marca, a mensagem que eu levo através da marca é exatamente fazer com que essa mulher se veja, com que ela consiga enxergar o brilho que ela já carrega, o amor que ela já carrega. Então, a gente fala sobre autovalorização. Porque você não é simplesmente vender uma joia, mas é levar para essa mulher a essência dela de volta. Porque quantas mulheres estão apagadas, acho não que se hoje, vendo, né? Nesse mundo que a gente vive, acho que 90% das mulheres estão esquecendo delas mesmas. Esses dias eu fiz uma live no TikTok. Tô começando. Tem que começar. Então eu perguntei de 0 a 10, como que tá o teu autoestima hoje? Como que você acordou?
Aí teve uma mulher que disse assim, 0. Você imagina a quantidade de mulheres, né, que acordam todos os dias dessa forma, com 0 de autoestima. Uhum. Então, a mensagem da nossa semijoia, o empreender é exatamente isso. Eu sarei uma dor de que não me via, não me valorizava. Nath, eu era uma pessoa que dizia assim para Tudo. todos, Sim. para todo mundo, pra É a questão da querer tudo. agradar, né? Sim. Tipo, eu preciso agradar Exatamente. todo mundo. Então, eu dizia assim para todos, para mim não. Então, quando eu fui nessa busca interior de me entender, de me conhecer, sempre uma mulher de fé, crendo, né? E o que acontece? Mas de alguma forma eu estava perdida. Uhum. De alguma forma eu fiquei muito fora de mim, olhando para tudo, para todos. E eu percebi isso quando a minha casa estava uma bagunça. Sepa, o que está acontecendo? Sim. Preciso parar para olhar o que está acontecendo. E eu identifiquei o quê? Eu repetindo padrões, Uhum. destruindo a minha casa. Então, quando eu começo a tratar das minhas dores, tratar das minhas feridas, eu começo a falar sobre isso. Então, o empreendedorismo feminino, ele vem muito da alma da mulher, né? Sim. Vem muito da alma da mulher. Então, quanto mais curada, quanto mais você entende desse propósito, que empreender é resolver um problema, não é isso? É. É levar a solução. Sim. De alguma forma, essa daqui tá precisando de um brinco, tá aqui, eu tenho a resolução deste Uhum. problema. Só que para nós da marca é além disso. Não é simplesmente vender aquela joia, mas fazer com que aquela mulher, a gente diz assim, coloca essa joia, Se sente bem, né? se olha no espelho, Uhum. olha quem você é. Então é trazer essa mensagem, essa mulher, esse resgate dessa mulher, para ela voltar para a essência dela. A pessoa curada, ela cura, né? É. Cura. Eu falo que Cura. muito da nossa dor vira o nosso propósito, né? Isso. É igual o podcast, né? Quando eu entro em contato com vocês, eu falo todo o propósito, né? Eu, na minha infância, não tive voz. Então, hoje no podcast, eu dou voz pra mim e pras outras pessoas. Então, é Verdade. muito disso, é o propósito, né? É levar o Uhum. conhecimento, levar a consciência. Então, assim, hoje eu vejo, por eu empreender, eu também sempre empreendi desde pequenininha. Na época da escola, né, que tinha as formaturas, a gente tinha que vender pizza, rifa, bingo. E aí eu sempre vendia mais. Então, tipo, esses dias eu parei pra pensar, falei, meu, na minha formatura eu não precisei tirar R$ 1 do bolso do meu pai pra ele pagar, porque eu fui lá e eu fiz. Então, sempre a gente nasce com isso, né? Igual Sim. a Lu também não vim de um lar totalmente, né, normal. A gente Sim. vem muitas coisas. E hoje, muitas coisas. vezes, eu vejo que a mulher, ela tem medo de empreender. Vocês vê isso também, Lu? Sim, sim, Vê que as mulheres Muito. têm medo de se Sim. posicionar no empreender? sim. E eu acho que a Lu tocou num ponto tão importante, é quando você olha para si e vê a questão dos padrões. Eu acho que isso é uma questão de energia muito grande, né? Que eu acho que não envolve religião, não envolve nada disso, mas é espiritual. A gente repete padrões. E se a gente não tem essa consciência, esse momento de parar e olhar para si Uhum. mesma, a gente se vê repetindo as mesmas coisas. Porque eu acho que todas nós passamos por algum momento, por alguma dificuldade, por algum trauma, né? De certa forma, da infância. Sim. Eu não tive meu pai do nosso lado, então essa questão de você analisar e não repetir os padrões, eu achei muito bacana do que você falou e é muito real isso, né? E você, Verdade. Lu, você vê aí também que as mulheres às vezes têm muito medo de entrar para empreender, porque também muitas mulheres não têm, não sei como foi quando vocês decidiram empreender, não teve, se teve o apoio, se não teve, né? A gente sempre fica esperando. Eu mesmo não tive apoio, né? Uhum. E falei, não, eu vou fazer acontecer. Você vê que as mulheres também têm isso, medo de começar a empreender, de não ter apoio, de não conseguir por crenças, padrões e muitas outras coisas. Tem sim, Nath. Muitas mulheres, elas têm sonhos lindos, né? Aquele sonho de empreender, de formar um negócio próprio. A maior parte das mulheres que, vamos dizer assim, que são CLT, de certa forma tem um sonho de montar um Uhum, negócio, né? Sim. De ter o seu próprio negócio, mas o medo é o que trava tudo, na Sim. verdade.
Porque ela tá ali no CLT dela, tranquilo, tá segura. Sim. Tá num ambiente seguro, né? Vir para o empreendedorismo é um desafio. É. E eu digo assim, primeira coisa, você precisa ter muita fé, Com toda né? certeza. Porque a certeza para romper o medo. Uhum. Então, muitas mulheres, elas têm sonhos lindos, sonhos maravilhosos. Você imagina isso, a quantidade de mulheres que Sim. colocassem em prática os sonhos delas? Nós tínhamos Sim. mais esse número, né, Com de toda mulheres certeza. aí Com a força que nós teria sabemos que a mulher aumentado tem. bastante já. Exatamente. Só que o medo trava. Trava. O medo trava. Sim. E o medo, ele vem exatamente dessa insegurança Uhum. toda, né? De tudo que ouviu De na sua cultura também, história. De uma né? cultura. De uma Isso. cultura, como eu Exatamente. antes do podcast, como eu viajava, né? Então eu tenho hoje, se fosse o total de cidades que eu passei, eu fiquei 3 anos empreendendo, parei por conta da pandemia, né? Com a Nath Flores, que eu viajava o Brasil todo ensinando artesanato para as mulheres, né? Que é uma coisa que você pode fazer em casa. E quantas mulheres chegavam para mim e falavam, eu precisava disso, eu precisava empreender. Mas muitas vezes o esposo não deixava Não empreender, deixava. não apoiava, tinha que ficar em casa para cuidando Também. dos filhos. E aí Uhum. foi uma forma dela aprender a empreender dentro de casa. Então tem tudo isso, né? Também eu vejo a cultura, da onde essa Sim. mulher vem, que acaba impedindo ela. É porque você precisa de apoio, né? Eu Sim. vejo no meu caso, hoje, como delegada representante, a gente tem muito evento, né, para administrar. Às vezes fora do, né, já tive fora do estado, dentro do estado. Então você precisa ter alguém que te apoie dentro da sua casa, dentro da sua Sim. família, né? Então o meu esposo tem que estar nessa comigo. Olha, dessa vez é você e o Joca, né? Eu preciso sair. Então a gente precisa desse apoio. Quando você não tem isso, eu acho que fica mais difícil, né? Fica. Você arriscar, você se jogar para empreender, né? Ô, Lu, e como que você, né, hoje consegue aí equilibrar, né, o seu trabalho em relação ao seu escritório, aos outros afazeres que você tem aí, né, como delegada também, a família, como que, eu falo, a mulher com seus pratinhos É. tentando equilibrar, como que você faz Eu isso? acho que para a mulher empreender, a situação mais difícil é justamente esse equilíbrio, é encontrar esse equilíbrio, porque eu brinco que eu saio de casa todos os dias, tem dia que eu olho e falo, Deus, sou eu de novo, né? Tem que ter muita fé. Eu brinco que às vezes eu saio e falo, Deus, hoje eu queria muito que o meu leão do dia esteja muito cansado, mais cansado que eu, porque eu não sei se eu vou dar conta dele. Porque a gente já começa a luta, né? Eu vejo no meu caso, já começa a luta às 6 horas da manhã, quando eu tenho que colocar o uniforme naquela criança de 3 anos para levar para a escola. E aí começa aquela rotina, leva o filho para a escola, e aí você está no caminho da escola e a mãe está preocupada com a educação positiva, porque senão traumatiza a criança e a gente tem que ser firme, porque senão a criança também não vai ser educada. Aí tem a alimentação da criança, Deus me livre, mandar um salgadinho no piquenique da escola, falar que a criança toma uma Coca-Cola, não interessa se ela é 0, você vai ser linchada no grupo da mãe. Aí vem a questão da escola também hoje, a criança tem 3 anos. E a lição de casa, gente, não é mais aquela lição, ligue o ponto, leve o cachorrinho até o osso. Não, da última vez eu tive que fazer uma jabuti com material reciclável. E eu ainda saí no lucro, porque teve mãe que teve que fazer onça pintada, mico-leão dourado, uma arara azul. Enfim, aí você é mãe turista, a criança tem uma agenda mais conturbada que a nossa hoje em dia, né? Então, é natação, é karatê, aí tem o aniversário das crianças, compra presente, leva. Eu brinco que enquanto tá tudo isso acontecendo aí, não põe na tela porque tela não educa, e aí não pode brincar na rua porque tá tudo perigoso, e aí a mãe tem que fazer a janta jogando teia do Homem-Aranha, amassando a batata com Hulk esmaga. A gente tem que se dividir em 30. Enquanto isso, o WhatsApp tá como? Tá lá, pipi, é cliente, é grupo, é o grupo da mãe, é o grupo do condomínio, é o grupo de contadores. Então, não é fácil realmente, né? A gente vem nessa luta diária, aí tem o marido, a mulher edificular. Então a gente tem que cuidar do marido e você tem que cuidar de você. Aí você tem que arrumar tempo para fazer uma unha, para fazer uma hidratação no cabelo.
para fazer exercício, tomar os 2 litros de água por dia. Não é só 2, viu? Não é, então, não são só 2, já tá aumentando. Já aumentou. E aí eu brinco, por quê? Tem que fazer exercício, porque carregar a criança de 16 quilos de noite só tá ferrando com a nossa coluna, não tá ajudando em nada. Eu brinco que o exercício eu ainda não consegui encaixar, mas a gente tem aí, né, do meio-dia às 6 da manhã, de repente acordar às 3, fazer um polichinelo para dar conta de tudo. E aí você se pergunta, às vezes fala, meu Deus do céu, como a gente dá conta de tudo? Mas a mulher dá conta de tudo. E isso é incrível, né? E é por isso que, como a Lu falou, se todas as mulheres colocassem em prática os seus sonhos sem medo de não dar conta, nossa senhora, esse mundo ia ser muito melhor, né? Porque a gente dá conta. A gente consegue empreender, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar e cuidar da gente. Hoje, claro que tudo você precisa encaixar na sua Sim, rotina, né? isso é Porque não é verdade. fácil. Passei por uma fase agora, meu marido fez uma cirurgia, meu filho fez uma cirurgia, e aí você esquece um pouco de você, né? Porque a gente tá sempre cuidando, mas a gente dá conta. E isso é muito interessante. Como a gente consegue equilibrar tudo isso ainda. Não, e detalhe, sou contadora, vem reforma tributária, ai de mim se não estudar. Então é todo dia estudando, se atualizando, participando de palestras, participando de convenções, para a gente poder estar atualizada. Então, olha, não é fácil, mas a gente dá conta, viu? Uau. E Já você, fiquei cansada. Lu? Até eu fiquei cansada dessa rotina. Jesus. Ô, Lu, e você? Como Vamos que convidar uma praia, né? Para relaxar. Por favor. fazer uma excursão? É. Ô, Lu, e você? Como que você lida aí, né, hoje com o empreendedorismo, com a vida pessoal também? Hoje eu tô mais leve, Nath. Mas eu já vivi uma rotina muito pesada mesmo. O momento em que o que eu tô fazendo da minha vida foi exatamente aquele turbilhão que eu tava Uhum. vivendo. Então, eu trabalhava fora, ia pro trabalho, chegava em casa para dar conta de fazer almoço, que eu não tinha ninguém para fazer em casa. Então, o menino para a escola, já teve dia do meu filho mais velho, hoje eu tenho um filho de 23 anos, já sou vó, gente. Caramba! Eu tava nervosa na apresentação que não falei, né? Então, eu tenho um filho de 23 anos e um jogador de 14 anos. Olha Né? só. O meu de 23 anos é casado e já tem uma netinha de 2 aninhos. Nossa, que bênção. É. Então, o ponto assim foi quando eu olhei para ele, o meu Sim. filho dentro de casa. Nossa, o menino estava rebelde, essa história toda. Meu Deus, como lidar? Eu não tinha autoconhecimento, não tinha esse conhecimento de buscar nessas áreas todas. Então, trabalhava fora, vinha e fazia comida. Depois, eu tomava conta, gente, de uma comunidade, né? Então, o que acontece? Tinha cuidando de muita gente, mas esqueci da minha casa, esqueci do meu filho. Então, quando eu olhei para ele, que ele estava ficando muito rebelde. Sabe aquele menino rebelde da escola? É para chamar atenção, né? Para você olhar. E foi exatamente, eu olhei. Graças a Deus. Quando eu olhei para ele, eu me vi ali. Foi o momento em que eu parei tudo. Parei tudo. Eu disse pro meu esposo, eu não vou mais trabalhar fora. Nessa empresa aqui até hoje lá. Que Sim. hoje eu faço a gestão, tô por ali, né, e tudo. Mas dentro no operacional, eu disse assim, não vou mais. Vou ficar em casa, vou cuidar de mim, vou tratar mais em casa. E foi daí que eu tomei essa decisão. Porque eu estava adoecendo o meu lar, Sim. a minha casa. Entendeu? Porque eu sei que o empreendedorismo é algo que as mulheres conquistaram, né? As Sim. mulheres conquistaram. Logo no início, a questão do movimento feminista, que antes era uma coisa, hoje é outra, né? Então, conquistaram todo esse espaço. Mas a gente precisa entender que também trouxe uma sobrecarga Sim, muito grande para a sim. mulher. Então, se ela não parar Souber equilibrar, realmente né? Sim. para se ver na sua história, ela vai É. viver totalmente fora dela. Então, a gente vê a razão de tantas doenças emocionais nos dias de hoje, né? Exatamente. É que vive muito no automático, né? Exatamente. Porque a gente, a gente fala assim, nossa, eu vou empreender, eu vou trabalhar menos. Tá muito enganado. Você se engana. Então, para mim, hoje já está mais leve, justamente porque a empresa que eu desenvolvo, que nós temos lá no Pará, já tem 17 anos. Então, já é uma empresa estruturada, que hoje nos mantém um pouco mais, Sim. entendeu? Então, já dá um pouco mais de liberdade para mim, tá mais leve, né? Aí eu venho num novo ciclo, aí monto uma marca que está
aí em crescimento, né, e Sim. tudo, aí a gente precisa exigir um pouco mais, né? Sim. Exigir um pouco mais, então, só que essa aqui já vem com outros desafios, né? Já vem com outros desafios, então o empreender hoje para mim, se não tiver a mulher que quer empreender, se ela não tiver um propósito grande em favor daquilo ali, ela não dá conta, Ela né? desiste, Sim. né? Ela não dá conta. Uhum. Porque olhando para todos esses desafios diários que tem, então se não houver um propósito grande ali que impulsione ela, e a Com fé, né, certeza. amiga? E A a fé. fé Você tem que que dá ter sempre muita direção, porque fé. a fé para nossa vida, para mãe, mulher, Sim. empreendedora, esposa, a fé é a nossa É, direção. com toda Não tem como. certeza. Digo assim, não tem como. Então, se não for esses pontos que são tão importantes na nossa vida, realmente não dá conta. Não, É. é Ô, verdade. Lu, você que trabalha muito com mulher, né? Uhum. Você já viu assim, mulheres desistindo muito rápido do empreendedorismo por conta aí dos desafios? Ah, já vi. Eu acho que não, assim, não é o desistir faz parte, mas como a Lu falou, empreender tem tantos desafios, são tantos altos e baixos, né? E hoje o empreender ele depende de várias circunstâncias. Olha, nós passamos aí nos últimos anos, acho que nós fechamos cerca de 10 empresas no escritório na pandemia, né? E graças a Deus foram poucas, perto de tudo que aconteceu. Hoje a gente tem um problema muito grande para empreender, que é a escassez de mão de obra. Nós estamos vivendo um problema hoje, uma escassez muito grande, e não é no setor contábil, a gente está falando em todos os setores, né? Então, são vários desafios, né? Sejam climáticos, sejam políticos. Então, tem muita gente que desiste no meio do caminho. Não é fácil, realmente. Não é. Você, na sua trajetória aí, né, do empreender, em algum momento você pensou em desistir? Ah, já. Algumas vezes, com toda certeza. Já aconteceram momentos, eu lembro que nós passamos por uma situação muito complicada no ano passado. Quando você depende de pessoas, e muitas vezes a gente coloca em pessoas. Agora me fugiu a palavra, mas expectativas. Você coloca expectativas que você carrega com você, a forma que você cresceu, que você lida, né? Com o seu caráter. E a gente é muito decepcionado, né? Então, eu passei por uma situação muito complicada no escritório no ano passado, que me fez repensar muito, e eu cheguei ao ponto de falar, não, para mim não dá mais, não quero. Mas aí você olha para o lado, você olha para outras pessoas que estão ali caminhando ao seu lado, e hoje eu tenho pessoas que estão caminhando ao meu lado, tenho, né, pessoas na minha equipe, falei da Isa, que é minha parceira hoje, tem meu esposo, tem meu filho, tem meu irmão, minha mãe. Então você tem ali minha sogra, meu sogro, que são rede de apoio hoje na minha vida. Então você olha para pessoas que estão caminhando do seu lado e fala, não vou desistir ainda não. Então respira, sacode a poeira, né? Dá a volta por cima, mas que houve momentos já, com toda certeza. Nossa, quantos momentos a gente já parou, repensou Já e chorou? já Nossa, às vezes eu chorou, falo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? quantas vezes a gente chora sozinha, porque às vezes você não quer dividir, né, aquela dor, mas já choramos junto também e vamos lá, a gente tá caminhando, mas já houve sim. Legal. E você, Lu, já teve algum momento que você parou assim, nossa, será que é isso? Será que não é? Vou desistir. Você já teve algum momento assim? Eu falo que a gente sempre tem um surto, né, do empreender. Gente, não, tem muitos Vários. surtos. Não, muitas vezes eu acredito que toda mulher empreendedora já passou por esse processo, ou tá passando ainda hoje, né? Exatamente. Porque, como diz, tem aquele dia assim que você tá pensando em desistir. E a mente empreendedora, então, como que ela trabalha? Não, É porque a nossa mente não para, Não né? Não para. para. Não, para. será que você é daqui? Não, vou inventar outra coisa. E tá tudo bem. Sabe o que eu digo hoje, Nath? Se você tem essa essência do empreendedorismo na tua vida, não se apega a produto, porque muitas vezes tem mulher sofrendo, tem pessoas que estão sofrendo em uma empresa, vendendo um produto ou algo que já não está fazendo sentido para aquele ciclo, para aquela história que ela está vivendo ali. Então, tá tudo bem ela trocar de produto, ela é empreendedora.
empreendedora, ela pode trazer o que for. O que ela tem que entender? Da identidade dela, aquele produto faz sentido para ela. Como eu digo, tem outros produtos que, para hoje, Sim. né, eu dizer, totalmente diferente. Porque é o momento que eu estou vivendo. Mas a gente já está com a mente pensando em trazer outras coisas. Sim. É muito Então, importante isso que você falou, muito sim. importante. Eu acho que principalmente para a mulher, porque vem muitas circunstâncias, né, com a mulher no Muita. empreendedorismo, né? Sim. E esse ponto é muito importante, porque às vezes aquilo já não faz mais sentido e você insistir ali, né, Fica numa coisa insistindo. muda, vai para outro lado. Se É, você tem e isso na veia, você consegue, né? consegue. E você, como contadora, né, Lu? Assim, Uhum. quantas empresas você pega que já estão quebrando, que já está ali. Uhum. Não, eu digo por conta. Olha, a minha empresa no Pará, ela está numa escala de negócio, né? Porque esteve no patamar há muitos anos. Eu disse pro meu esposo, a mente desbloqueada, né? Mente Uhum. empreendedora. Aí o que acontece? Eu disse, meu esposo, não faz sentido continuar dessa forma. Esse mercado, se continuar dessa forma, vai decair. Vamos mudar a forma. Foi uma luta. Aí você imagina, mulher empreendedora, o marido também é empreendedor, mas é mais travado, É. gente. E até que ele aceitasse aquilo. Por quê? É aquela mudança de mente, aquela mudança mentalidade, daquele. né? Exatamente. Então, aquele momento, a gente precisa ver o mercado como é que tá. O mercado, né? A gente observa o Sim. mercado hoje. Tem muitos empreendimentos físicos, né? Que mais adiante já não vai mais existir. Uhum. Então, a gente Sim. precisa, o empreendedorismo, ele, na nossa mente, ele vai precisar estar se renovando ali, né? E a mulher que está aí pensando em empreender, a mulher que está com esse sonho, não, vê aquilo que faz parte da Faz tua sentido, essência, né? que faz sentido para É. você trazer hoje, Sim. Eu vejo né? muito assim, né? Como já venho empreendendo há muitos anos, eu também todo mundo fala assim, nossa, Nath, você é uma caixinha de surpresa, né? Mas o que que eu vejo? Às vezes a pessoa, eu vou começar a empreender porque está na moda. Porque fulano tá empreendendo, tá dando certo, eu vou lá e aí às vezes acaba, né, não dando certo, fala por quê? Sim. Então é tudo um estudo, né? Você estudar como que Isso. tá o mercado, você vai gostar de fazer isso, porque tem pessoa que não consegue vender. Sim. E como que ela vai empreender? Porque o Exato. empreendedor, a gente vende o Venda, tempo sim. todo. Um serviço, ou tudo a gente vende. Então, você também se analisar, isso é pra mim, não é... O que que é pra mim? Buscar o autoconhecimento, que é muito importante hoje Isso. para empreender. Sempre o autoconhecimento. Se conhecer, Sempre. saúde mental. O empreendedor tem que estar, não só empreendedor, né, no geral, mas também a procura da saúde mental, de você estar bem com você. Porque se você não tá bem, como que seu Sim. negócio vai ficar bem? Com toda certeza. Exatamente. E eu acho que tudo tem um momento, né? A gente vê muito isso no empreendedorismo. A gente pega produtos, por exemplo, a gente teve há pouco tempo aquele surto que existiu na internet com aquele morango do amor. Então, se você já está no ramo, eu já trabalho com doce e vou aproveitar essa onda e vou Isso. surfar junto com Verdade. ela. Mas tem gente que pegou tudo que tinha e investiu no morango do amor. Sim. Gente, foi passageiro. Passou, todo mundo conheceu o morango do amor e acabou. Então, é muito o que você falou, Nath. É você estudar também a situação. Vou empreender por empreender, né? Não, eu já tô dentro daquele negócio, eu já faço doces, então eu vou surfar nessa onda também. Isso. Vou fazer uma fase do meu morango do amor. Acabou, eu continuo ali. Agora, eu investi tudo que eu tinha no morango do amor, acabou. Então, realmente, Verdade. acontece muito isso, das pessoas não... eu quero aproveitar o momento. Surfa na onda se você já tá dentro daquele padrão, se você já Bem tá mais dentro, né? Já fácil, né? conhece. Isso. Agora, às vezes, você abandonar tudo. Eu tive, na época daquela paleta mexicana, tive clientes que investiram tudo para montar uma franquia. Acabou, passou a novidade. Pô, acabou, né? Então, É o tem... surto do momento, né? Exatamente, tem que tomar muito cuidado com isso também, quando você Verdade. decide empreender, né? Sim. Ô Lu, e se você pudesse, né, falar aí um conselho para as mulheres que pensam, né, em empreender e às vezes está ali, né, meio receosa, será que eu empreendo? Será que eu não empreendo? O que que você poderia falar para essas mulheres? Olha, tem uma frase assim que eu já vi, não sou coach não, já vi alguns coachings falando, mas que fala assim, comece de onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. E eu acho que empreender é muito isso. Eu acho que o sucesso do empreendimento, seja da mulher, mas eu acho que falando da mulher principalmente, o sucesso de você empreender está muito na resiliência. Em você criar habilidade de cair,
aprender com seu erro, levantar e não desistir. É realmente a resiliência. Porque se você, se você quiser desistir na primeira dificuldade, você não empreende. Porque hoje eu estou há 23 anos aí empreendendo, mas já aconteceu de tudo em 23 anos. Então já teve muitos altos e baixos, né? E se você pegar histórias de pessoas famosas, vamos pegar o Walt Disney, né? Ele foi demitido de um jornal porque ele não era criativo. Veja só, o Walt Disney. E faliu várias vezes até criar Sim. aquele império. Então, eu já vi a história da Starbucks, né, do Howard Schultz, que mesma coisa, foram diversos bancos negando para ele até que ele conseguiu empreender e tem o sucesso que tem hoje, e várias histórias por aí. Então, acho que se a decisão é empreender, eu acho que tem todos os pontos que a gente tem que analisar, como nós falamos. Então, não é vou empreender por empreender. Tentar conhecer você, conhecer o que você, qual o seu propósito, como a Lu falou, qual é o propósito que você tem, por qual motivo você quer empreender, né? Estudar o ambiente, onde você vai começar e não desistir. Resiliência, porque não é fácil. E eu acho que o sucesso vem de você não desistir, né? Sim. E você, Lu, qual mensagem você pode deixar aí para quem está nos assistindo, que quer começar a empreender, mas às vezes tem esse receio também, será que vou, será que não vou? Né? Às vezes a gente começa a empreender por uma necessidade e a gente vê que aquilo realmente é o que a gente buscava, né? O que você pode falar para nós? Olha, eu digo, Nath, a primeira coisa, tenha fé. Tenha fé no que você vai fazer, porque a fé, ela, como eu disse, é uma direção, é acreditar naquilo que não existe ainda, né? Então, o empreendedorismo, ele é muito isso. Você acreditar no teu negócio, acreditar que vai dar certo. E eu digo assim, fazer dar certo, até porque, eu tenho fé, vou esperar cair do céu. Não. Não existe Não isso. acontece. Se fosse assim, né? É ação, é você agir em favor daquilo que você espera, daquilo que você almeja, em favor daquele negócio. Então, para essas mulheres que estão pensando em empreender, estão com medo, eu digo, só vai. Só vai. Se você tem fé, vai. Não anda sozinha, primeira coisa, né? Não pensa que você está sozinho. Né? Primeira coisa, se você tem fé, você tem o Senhor ali te direcionando. E eu digo, para tudo hoje em dia tem um mentor, tem alguém na internet falando, tem alguém que está direcionando, não é isso? Sim, Eu tenho vontade, eu quero empreender numa área do podcast. Olha aqui a Nath aqui, né? Que está todo o tempo no seu programa. Então, para se inspirar, para poder modelar, a gente fala hoje muito modelagem, né? Então, modelar alguém que está no patamar onde você quer chegar. Né? Então, saber que tem os degraus, saber que se está tendo desafios, está tendo dificuldade, porque você está na jornada certa, está no caminho certo. Né? Então, é continuar. Para subir o degrau, realmente, para sair dessa fase aqui, você vai tem várias provas, tem vários desafios. Todos os dias. O que é o desafio? É desafiar a dor. Todos os dias. E a dor que nós temos, a gente transforma em propósito, né? Sim. Aquela ferida a gente cura e é exatamente isso que vai levar a mensagem, Porque o nosso produto, hoje em dia, mudou a história de venda, né? Hoje o que vende é a história, o que vende é o teu propósito. Então, conecta aí, mulher, com a tua história, de saber quem você é, ativar a identidade. É verdade. Né? Ativar a sua identidade, ativar seu propósito, que vai ficar mais fácil para você vender a tua história. E apresenta o seu produto. Sim. Só vai. Só vai. Meninos, para a gente encerrar, né? Gostaria aí que vocês deixassem a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar procurando, né? Se precisa aí de uma contadora, tem a Lu aqui. Se precisa de uma joia, tem a outra Lu, as duas Lu, né? Deixa aí a sua rede social, onde o pessoal pode O te meu encontrar. arroba é Ludmila, @Ludmila Contadora. É Ludmila Dias, underline contadora, underline Cotia. Então, Você vocês atende me em acham, Cotia, né, Lu? atendo em Cotia e região, né? Na verdade, hoje, para a gente trabalhar, a gente não precisa se prender a um lugar, né? Tá muito fácil a gente trabalhar. Eu tenho hoje clientes no Rio de Janeiro, em vários estados, né?
do país, então dá para a gente trabalhar de qualquer lugar. Então, @Ludmila Dias, Uau. contadora Cotia, estou lá para atendê-lo. E você, Lu, deixa o seu arroba também, onde o pessoal pode te encontrar, como que faz também, né, na questão das suas semi-joias, onde o pessoal pode comprar. Isso. Nós temos o nosso Instagram, né, da Semijoia, Luciane Pacheco, Semijoias, que é específico da Semijoia. Tem o meu Instagram pessoal, ali é onde a gente posta a nossa história, né? Na verdade, eu falei, pessoal, tem do escritório também, esqueci. Isso, né? Tem o da joia e tem o meu pessoal ali, que o pessoal acompanha o nosso processo, até porque para identificar, né, com a nossa história. Mas a gente tem o site, em ambas as contas tem o site, onde tem ali a pessoa, eu quero. Nós não somos uma loja física, né? Deixando claro, nós não somos uma loja física, nós somos uma loja online, trabalho com consultoras e nós temos nosso site de compra. Você pode clicar lá em qualquer dos perfis, está lá o site, você pode efetuar a sua compra. E mandamos para todo o Brasil. Olha só. Nossa, aí sim, já vou conectar. Isso. Eu da Nova, que é @Nova Assessoria Contábil Limitada. Legal. Então, Quero agradecer vocês, né, por estar aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse tema, a gente falar sobre empreendedorismo. Eu amo ouvir as histórias, né, de cada Isso. empreendedor. A gente sabe que cada uma tem a sua história, tem o seu propósito. Então, quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no Natcast, falando um pouquinho, né, da história dos desafios de vocês também, incentivando outras mulheres aí, sim. né? Eu é que agradeço, viu? Agradeço imensamente. Para mim foi uma grande honra, né? Um prazer estar com vocês aqui hoje, para falar de um tema que é o que eu falei Sim. já no início, né? Que traz toda a minha história, né? Então, estou muito Eu feliz. agradeço. Passou também. nervosismo, Meu Lu? primeiro podcast, estou muito feliz. De muitos, hein? De muitos. Gente, eu só tenho a agradecer, Nath, por essa oportunidade, como eu falei para a Lu. Eu disse, olha, já era para eu ter destravado isso há muito tempo. Fiquei procrastinando, né? Eu moro em Barueri, então Barueri ele é muito cheio, né, de muitos eventos, podcast, e já tinha recebido alguns convites. E eu disse, eu tinha decidido a dizer sim para tudo que fosse de convite. De palestra, de podcast. Quando penso que não, tem uma mensagem da Nath ali, sabe? Sim, vou. Então, Isso fico aí. feliz, grata, né, pela sua vida, pelo seu propósito de estar nos Sim, dando isso voz mesmo. aqui. Olha só que Exatamente. maravilha, né? Sim. Obrigada, Nath. Obrigada a vocês, Obrigada, meninas. Nath. E se você chegou até o final desse episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.